Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Ah, Jesus, sei não, esse negócio que tu escreve na Bíblia é meio estranho, né? Eu olho para isso e eu fico pensando, por que eu iria querer o interesse do Arthur na frente do meu? Do Arthur? Eu não. Eu quero que o interesse do Arthur venha depois de mim, Arthur. Por que eu quereria o interesse de qualquer um de vocês na frente do meu? O mundo não nos ensina isso. Por que, Sidney? Porque o mundo ele quer que você viva uma vida confortável. Mas eu peço muito a sua atenção, porque eu acho que você vai sair daqui extremamente desconfortável. Pô, Sidney, me chamaram para vir para cá, que eu ia ver uma palavra de Deus, e a primeira coisa que você me diz é que eu vou sair daqui desconfortável. Calma, você vai entender até o final dessa mensagem. Não olha para quem está do seu lado que te chamou e já não dá beliscão nela assim. Não, calma, você vai entender que desconforto é esse. O tema que Deus colocou no nosso coração é o desconforto do Evangelho. Há um desconforto no Evangelho que ele é muito pouco pregado. E quando eu estava escrevendo esse sermão, Deus me deu esse sermão ontem, conversando com o pastor Júnior, Deus me deu esse sermão ontem, e aí eu cheguei em casa e comecei a escrever ele. Eu fiquei pensando em algumas situações extremamente desconfortáveis, principalmente para mim que sou tímido em algumas áreas, sou um pouco vergonhoso, tenho vergonha de me expor, essas coisas. Eu não sei se só aconteceu com você, só aconteceu comigo, mas você já foi para alguma festa? Sei lá, uma festa qualquer, e você estava lá bonitão, social, camisa branca, camisa bege, e aí você sentou na cadeira e aí virou alguma coisa em você e aí você se sujou todo. E aí você é obrigado a passar a festa inteira vestido e agindo como uma criancinha de 2 anos de idade. Bom, pelo menos eu tenho um Levi, aí se eu fico com ele no colo, eu posso dar a parecer, eu não posso dizer que foi ele, porque eu estaria mentindo, mas eu posso ficar com ele no colo e... Difícil criança, né? Meu Deus do céu. Mas eu não sei se você já viveu esse desconforto. É muito chato viver isso. Eu não sei se você já viveu o desconforto de passar o dia todo e só depois de um bom tempo você perceber que tem um feijão aqui no seu dente e você falou com um monte de gente. E aí tu fica assim, meu Deus do céu. Ou para os homens, sair de casa, ir lá na padaria, fazer as compras, e aí quando você volta para casa, você chega em casa e percebe, o meu zíper ficou aberto. Que desconforto. É extremamente desconfortável. E se vocês estão rindo é porque sim, vocês já devem ter vivido esses desconfortos junto comigo. E aí, talvez, eu não sei se já aconteceu com você, de alguém acenar e você, opa, beleza? Ah não, não é comigo não. Que vergonha, cara, e que desconforto. Vocês já viveram esses desconfortos. É extremamente desconfortável isso. E para quem tem esse negócio de TDAH então, né, deve viver fazendo isso o tempo inteiro. Agora isso aqui é para os cariocas, o Juan vai saber do que eu estou falando. A gente que trabalhava pegando ônibus, e aí você dá um sinal para o ônibus e o ônibus vem embora. E aí ele para lá na frente, aí tu corre. Indiana Jones, o Juan riu, ele entendeu. E aí tu corre como se não houvesse amanhã. E aí quando tu chega perto, o ônibus vai embora. E tá todo mundo olhando para você e você fica assim. Você quer ir embora para casa, acabou o trabalho, acabou tudo. É muito desconfortável isso. É ou não é? Não, talvez você não sabe, mas quem já pegou sabe do que eu estou falando. É muito desconfortável. E pior é que quando você talvez na volta, você tropeça e tem que fingir que nada aconteceu, porque está todo mundo te olhando. Desconfortos do dia a dia, da vida. Você já teve o desconforto
Olha o silêncio do culto. E aí um irmão desavisado pegar no celular e tocar uma música. Não olhem para Raquel. É extremamente desconfortável. E ela fica assim, ó. É desconfortável. E aí, todos esses desconfortos estão no nosso dia a dia. A gente não gosta de estar desconfortável, estar sem graça. A gente sempre vai procurar viver de uma forma mais confortável. Você quer acenar e o seu aceno ser certo. Ele falou comigo, ufa. Você quer se vestir e ter a certeza de que você está vestido de uma forma a qual as pessoas não vão levar você como chacota e vai falar, olha só, bobão, olha lá, não sabe nem comer direito, melou a barba toda. Não, você não quer isso, porque é desconfortável. Mas todos esses desconfortos que eu falei, todas essas situações desconfortáveis, elas não influenciam na nossa vida. Elas não fazem nada além de darem boas gargalhadas quando a gente conta, haja vista o que vocês acabaram de presenciar aqui agora, e vida que segue. Tu tropeçou, amanhã você conta, rapaz, tu não sabe o mico, eu falei assim, assado, e aí eu caí, olha, todo mundo riu da minha cara, você até conta, porque esses desconfortos, eles não influenciam a sua vida em nada, absolutamente nada. Mas tem algumas situações desconfortáveis que nos tiram do eixo. Tem algumas situações desconfortáveis que nos paralisa, nos mata. Tem algumas situações desconfortáveis que, se a gente pudesse voltar no tempo, a gente não viveria essas situações. E enquanto eu estou falando, talvez você esteja lembrando aí agora. É sobre algumas situações desconfortáveis como essa que eu quero falar hoje. Porque esses desconfortos que nos paralisam, esses desconfortos que nos impulsionam a tomar uma decisão, esses desconfortos que nos obrigam a mudar, esses desconfortos que parece que é Deus nos empurrando a mudar a nossa vida. Parece que Deus permite alguns desconfortos, alguns problemas, algumas dores, algumas angústias, porque é como se Deus estivesse dizendo assim, se eu não tornasse a sua vida mais desconfortável, você estaria confortavelmente indo para o inferno. E esse mundo está muito confortável, indo para o inferno. Tem pessoas que estão aqui dentro hoje, que só vieram a Jesus, porque o desconforto do vício bateram na sua porta. E aí ele falou, eu não sei mais o que fazer, eu não consigo. E aí Jesus falou, vem que eu limpo você. Aí a pessoa vem, porque quer abandonar aquele desconforto. Tem pessoas que estão aqui porque o casamento se transformou em algo extremamente desconfortável. E aí a única forma de alcançar algum conforto foi vindo até Jesus. Eu preciso te dizer, esse desconforto é um desconforto que será usado para a glória de Deus. E você entrou aqui hoje, porque talvez você esteja vivendo uma vida extremamente confortável lá fora. Mas quando você deita no travesseiro, você percebe que a sua vida não é como você gostaria que fosse. Então hoje, nessa noite, Deus vai te ajudar a sair de uma vida medíocre. Medíocre é mediana. Deus vai te ajudar a sair, que você saia daqui forjado em um novo nível espiritual. Em um nível melhor, mais profundo em Deus e com Deus. Então, eu quero separar essa mensagem hoje em 3 tópicos. Quantos tópicos? Eu separo em tópico porque eu acho que fica mais fácil de você lembrar, de você fixar alguma coisa. Por isso que eu gosto de separar em tópicos. Olha só. Primeiro tópico, eu quero falar sobre a zona de conforto. Porque todos nós temos uma zona de conforto. Todos nós temos uma área. Zona está falando de um espaço. Eu ando, aqui é confortável para mim, aqui é tranquilo, confortável, de boa. Confortável, essa é a minha zona de conforto. Mas chega em um certo ponto que começa a ficar desconfortável. Então todos nós temos uma zona de conforto. A zona de conforto é um lugar onde não precisamos nos mover
podemos permanecer onde estamos, como estamos. A gente consegue ficar nesse lugar e manter até uma ilusão de eu tenho um controle. É nessa zona de conforto, onde os nossos pecados de estimação não são confrontados e onde o nosso eu continua sentado numa belíssima poltrona confortável, com o controle na mão, dizendo: eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero, eu ajo como eu quero, e ninguém pode me tirar dessa zona de conforto. Só que hoje, por amor a você, eu quero, através dessa mensagem, pegar na sua mão e falar: vamos sair dessa poltrona confortável? Porque essa poltrona confortável e essa zona de conforto está te levando para o inferno. E aí, infelizmente, a igreja está colocando, a igreja, quando eu digo instituição, tá? A igreja e instituição, falsos mestres, falsos pastores, eles estão nos colocando numa zona de conforto. Sabe por quê, irmãos? Eu não sei se você sabe disso, mas a palavra de Deus vai dizer. Você sabe por que serve pastores? Tem bastante visitantes aqui. Então vou explicar para que você entenda. Se você não sabe para que serve pastor, não é para recolher dízimo, nem para fazer votos. Quem definiu para que serve um pastor? Jesus. Deus definiu isso. Efésios capítulo 4, capítulo 5, não sei se dá para achar, Efésios 4 ou 5, vai dizer que Deus instituiu alguns a mestres, pastores, profetas, evangelistas e apóstolos, a fim de que esses 5 consiga ajudar a igreja a amadurecer. Então, a função do pastor Júnior, a minha função, a função dos pastores dessa igreja é ajudar você a amadurecer. Você é proibido de estar na Filadélfia e agir como um bebê chorão a vida inteira. Você é proibido de estar na Filadélfia, de estar no corpo do Senhor e estar sempre como um bebê mimado, que sempre, não quero, eu sou imaturo, não vou, não, porque a função do pastor é ajudar a igreja a se parecer com Jesus, amadurecendo todo dia um pouquinho, todo dia um pouco. Gente, tem como amadurecer de forma confortável? Sim ou não? Eu acho que até tem como amadurecer de forma confortável. Mas o amadurecimento de forma confortável ele tem um certo limite. Dificilmente seres humanos como nós, que sempre gostam de ter o controle, se permite ser amadurecido de uma forma confortável. A gente sempre, por exemplo, você sabe que você precisa emagrecer, mas você não faz isso até que você contraia uma doença e você seja obrigado a emagrecer. Esse é o ser humano. O ser humano vive assim. Então, o falso evangelho tem dito para a gente assim, olha, talvez você que visitou alguma igreja, você ouviu isso. E eu quero aqui desmistificar isso para você. Talvez você foi para uma igreja, a igreja falou assim para você, olha, ei, venha e pare de sofrer. Vem e pare de sofrer. E é muito fácil encontrar cristãos ou crentes que pensam desse jeito, com essa teologia. Porque se acontece algum problema, esse cristão já pergunta, mas Senhor, eu estou te servindo e os problemas vêm batendo na minha porta, isso é injusto, Senhor. É muito fácil identificar esses cristãos, porque eles estão sempre reclamando quando Deus os pressiona para que eles possam amadurecer. Então, a igreja, a religiosidade, o falso evangelho tem dito para você, venha e pare de sofrer, venha e tenha a solução dos seus problemas, venha ser feliz. Eles estão pregando uma mentira, eles estão suavizando um discurso e fizeram você acreditar que era só vir para a igreja. Mas não é só vir para a igreja. E você já é a prova viva disso. Porque você foi à igreja. Você fez o que a cartilha manda. Você se vestiu do jeito certo. Você deu dízimo com a quantia certa, centavo por centavo. Você fez os votos. Você ouviu os conselhos. Você fez tudo. E na hora de Deus te retribuir, parece que Ele fechou a porta na sua cara. Sabe por quê? Porque quem falou ao seu coração não foi o verdadeiro evangelho. Foi o evangelho dos homens.
Porque o evangelho dos homens, você faz A para ganhar B. No evangelho dos homens, eu quero isso aqui. Então eu faço tudo isso aqui. Só que sabe quem age desse jeito? Crianças imaturas. Sabia que são crianças que agem assim? São crianças que sempre estão agindo, buscando uma recompensa, querendo, anseiando por uma recompensa. Homens maduros não. Homens maduros querem relacionamentos. Então, o falso evangelho disse: se você vier à igreja e seguir o que a cartilha manda, você vai ser próspero e abençoado. Não, você não vai. Mas Sidney, eu conheci alguém que foi assim ou desse jeito. Isso não é evangelho de Jesus. Eu vou ler para que... Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Só para que você não ache que eu estou dizendo uma coisa que a Bíblia não está dizendo. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, deve negar a si mesmo. Dia a dia, tomar a sua cruz e me seguir. Evangelho. Você veio aqui e talvez você imaginou que o meu Deus iria te implorar para que você o aceitasse. Como se o Deus Todo-Poderoso carecesse de você ou da sua presença. O meu Deus é um Deus carente, então ele precisa... Não. Deus te trouxe aqui para dizer o seguinte para você: você precisa de mim, porque essa tua vida confortável está te levando para o inferno. Ou essa busca pela vida confortável está te levando para o inferno. Está desconfortável aí? Sim ou não? Até aqui, essa mensagem está desconfortável? Sim ou não? Então a gente está no caminho certo. Porque é para causar desconforto. Isso tem que me causar desconforto. E aí, eu quero que você imagine o seguinte: a palavra de Deus, ela é como uma grande pedra no nosso sapato. É isso. Imagina que você está andando e aí entra dentro do seu sapato um caco de vidro pontiagudo, e aí você anda e ele vai machucando o seu pé. O que você tem que fazer imediatamente? Tirar o sapato, tirar o caco, para você continuar caminhando. Porque se você deixar aquele caco ali, ele vai cortar você, aquilo ali vai infeccionar, a ferida vai acabar fazendo com que você tenha que fazer um curativo, ir para o hospital e tudo mais. A palavra de Deus atua exatamente assim. Ela é a pedra no sapato da nossa consciência. O incômodo do Espírito Santo não vem para humilhar você ou a mim, mas para denunciar o pecado antes que ele destrua a nossa alma. Essa pedra aqui está batendo na tua consciência dizendo assim hoje: você tem que sair desse conforto e viver uma vida desconfortável para ser salvo. Salvo do que, Sidney? Salvo? Salvo do quê? Do que eu tenho que ser salvo? Foi pregado aqui. O pastor Júnior pregou isso aqui recentemente. O que é evangelho? Não foi isso? O evangelho pregou recentemente isso aqui. Você pode assistir quando chegar em casa, mas de uma forma muito rápida. Uma das falas que eu gravei muito quando foi falado é: quando você agride, vamos supor que você me dá um tapa no rosto. E aí, eu sou ninguém. O máximo que eu posso fazer com você é separar. Mas você dá um tapa na cara do rosto do Sidney, é a mesma coisa de dar um tapa na cara do Donald Trump? É a mesma coisa, sim ou não? Se tu der um tapa na cara do Donald Trump, você vai arcar com umas consequências bem pesadas. Nós agredimos a santidade de um Deus eterno. O nosso castigo precisa ser à altura, eternidade. Isso eu não vou esquecer. Então, do que Deus quer me livrar, Sidney? Dele mesmo. Da ira dele. Sidney, isso não tem a menor coerência. Bom, eu não quero aqui tentar de alguma forma te ludibriar com medo.
Mas eu preciso te dizer uma coisa: a eternidade existe e ela vai chegar para cobrar a todos quantos não receberam ao Senhor como seu Salvador. E eu preciso te trazer essa mensagem extremamente desconfortável, porque eu amo você, porque o teu Deus te ama, Jesus ama você, e é por isso que Ele te colocou sentado aí. Você adorou, você ofertou, e agora você está ouvindo essa mensagem, porque no final dessa mensagem você terá duas escolhas, e não escolher já faz parte de uma dessas escolhas. Você terá apenas duas escolhas: continuar com uma vida confortável ou entrar no desconforto do Evangelho. E aí, diante dessa ilustração, a palavra de Deus como uma pedra no nosso sapato, que está batendo na nossa consciência, que está te mostrando que você está no caminho errado, que você tem que parar, que você tem que rever, ela está batendo na sua consciência hoje. E aí eu quero entrar no tópico 2. O tópico 1 foi a zona de conforto. O que o falso evangelho diz para a gente. E agora eu quero entrar na zona do desconforto. Eu quero que a gente saia. Se aqui é a zona do conforto, agora a gente vai caminhar e ficar um pouquinho na zona do desconforto. Ou seja, eu pensei que eu já estava na zona do desconforto. Não, ainda não. A gente vai entrar agora na zona do desconforto. Porque no texto em que a gente leu, volta lá, por favor, Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 3. Preste atenção nisso. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Evangelho. Hoje, você buscou o interesse de alguém ou só o seu? Isso aqui não é apenas para os não cristãos. Isso é para todos, para mim. Eu busquei apenas o meu interesse? Gente, você quer saber por que o mundo está indo de mal a pior? Porque todos os dias, bilhões de pessoas acordam, cada um buscando o seu interesse, sem se preocupar com o outro, sem se preocupar com o próximo, sem se preocupar com o vizinho, sem se preocupar com a família, sem se preocupar com o amigo, sem se preocupar com o inimigo. A gente acorda e o mundo está girando em volta do nosso umbigo. O mundo está girando em volta do que eu quero, do que eu penso. Você já parou para pensar? Se na igreja Filadélfia em Guarará, que tem, sei lá, 100 membros, vamos dizer, tem 100 membros. Se cada membro buscar o seu próprio interesse, que tipo de igreja será esse? Que tipo de igreja vai ser se nós decidirmos cada um ir para um lado? Não, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. O texto em que a gente leu vai dizer que você precisa se preocupar com o outro e não apenas o seu interesse. E aí, no tópico 2 eu quero falar de três ou quatro, desconforto. E aí, eu preciso alertar também que na caminhada cristã, Deus não nos prometeu uma vida sem problema, sabe? Deus não nos prometeu isso. Ele falou que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele pediu para que nós tivéssemos bom ânimo no meio dessas aflições. E aí eu quero falar do primeiro desconforto, o desconforto da realidade. Eu quero pedir para que você fale uma coisa para quem está do seu lado. Fala para ele ou para ela assim: você é mau. Não, mas você falou sorrindo, aí não serve. Você fez assim, ó, você só avisou o discurso. Você fez assim. Ô Ludmila, eu preciso te falar uma coisa, Ludmila. Você é mau. Não. Eu não estou pedindo para você fazer isso, não. Eu estou pedindo para você dizer assim: Ludmila, você é muito mal. Como se alguma coisa fosse... Fala, pode falar. Mas fala sério. Você é muito mal. Você é mal. Agora, talvez ouvir isso para você é muito tranquilo. Mas agora, eu quero aumentar o nível de desconforto.
Vamos aumentar o nível de desconforto? Agora eu vou pegar no pé de algumas pessoas. Fala assim para essa pessoa que está do seu lado, mas não fala rindo. Fala assim, olha, os seus filhos são maus. Não, alguém fala assim, não tem filho? Tá bom, seus filhos serão maus. Pessoal, eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu sei que eu faço isso para tentar com que a gente interaja, para que tu não... A música aqui, a música... É só para a gente se interligar. Porque eu estou vendo vocês, eu estou vendo como é que vocês estão reagindo na mensagem. Eu quero trazer para você o desconforto da realidade e dizer para você que você é muito mal. Eu sou muito mal. Eu tenho um potencial de maldade de um estuprador. Eu tenho um potencial de maldade de Hitler. Eu não sou melhor do que Hitler. A Bíblia vai dizer que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, nós estamos distantes dele. Nós somos maus. E até aquele que fala assim, eu não sou tão mal assim, mas aí quando pisa, pode mexer comigo, mas se mexer com o meu filho, tu é mau. Tu já imaginou se matassem teu filho? Em quem você se transformaria? Então, um potencial Hitler mora dentro de nós. Se você não entender isso, você não entende e não percebe do que você precisa ser perdoado, de você mesmo, de quem é a sua natureza. A sua natureza é má, é caída. A sua natureza está em guerra contra Deus. A sua natureza acorda todo dia e fala assim: vem Deus, vem comigo, vamos brigar. A sua natureza faz isso contra Deus. Você é mau. Deixa eu deixar mais desconfortável. Você merece inferno. Para sempre. E todo sempre. E Deus é bom por isso. Ele é justo por isso. Tu duvida? Vou ilustrar para você entender de uma forma mais rápida. Imagina que você é pai e é um estuprador violento e assassina o seu filho. E aí ele vai diante do juiz e o juiz diz assim para ele: como eu sou juiz muito bom, eu vou liberar você para que você vá embora e você seja feliz. Tu diria que um juiz desse é justo? Tu diria que um juiz desse é bom? Não, não mesmo. Eu não diria isso e nem você diria isso. Deus é bom por mandar pessoas que estão em guerra com Ele para o inferno. Sabe por quê? Porque hoje Ele está te dizendo: eu quero te tirar do inferno. Baixe essa mão. Ficou desconfortável? Não dá um negócio aqui? É só eu que sinto isso? Não dá uma coisa aqui que a gente fica: Sidney, esse discurso eu não quero não, mas as igrejas deveriam pregar isso. É por isso que as pessoas estão indo confortavelmente para o inferno. Se o seu filho não entender que é mal. Estava conversando isso com um pastor no Radical. Muitos pais estão apenas felizes porque os seus filhos vêm à igreja, como se somente isso bastasse. Não basta vir à igreja, tem que estar em Cristo. E aí teu filho está indo para o inferno, como diz o poeta Carlos Helder, cantando glória, glória, aleluia, mas está indo para o inferno. Você é mau. Desconforto da realidade. Segundo desconforto, o desconforto da verdade. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, vai dizer que a palavra de Deus funciona como uma espada. Ela não funciona como um travesseiro de plumas de ganso. Não, espada. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. O desconforto da verdade vai nos dizer hoje que o Evangelho tira as nossas máscaras.
O Evangelho de Deus tira a máscara do Sidney, de querer parecer uma coisa que ele não é. O Evangelho, ele, através da palavra, ele arranca de nós a falsa justiça. Vamos ser sinceros? Só dói em mim ter que dizer assim, eu estava errado. Só dói em mim isso ou dói em você também? Dói em você? Então, eu vou fazer mesmo, estou nem aí. Fala para quem está do seu lado assim. Fala assim, você está certo. Ou fala assim, você estava certo. As mulheres assim. Fala. O marido. Aí, eu estou vendo o marido assim, ó. Eu estou vendo. Ô, Ângela, olha para mim e fala comigo. Gaguejou. Você. Eu falei que elas travam. Estou brincando. Eu tenho mais dificuldade de dizer isso do que ela. Estou brincando. Não dói dizer isso? O pastor Júnior pregou aqui domingo passado. A gente quer briga. Você está errado. Você é o errado. Mas a palavra de Deus está nos dando desconforto da verdade. Eu estou errado. Eu mereço o inferno. Eu mereço ser julgado. Eu feri o meu Deus. Vamos para o terceiro desconforto. O desconforto do perdão e da graça. O Evangelho exige o desconforto de estender a mão a quem nos ofendeu e liberar perdão a quem não merece. Desconforto do perdão e da graça. Agora eu quero tocar num ponto muito difícil. Muito difícil. Eu perguntei esse final de semana para alguns jovens lá. A gente tem um papo lá com jovens no Metanoia Radical. E aí eu perguntei para eles, qual seria o pecado mais difícil de você perdoar? E aí foi unânime de algumas pessoas falar, o abuso, a violência, o estupro. Eu também acho. Foi o que motivou a escrever o meu livro, Por que Pessoas Boas Sofrem. Eu também acho isso. Ele não merece o perdão. Mas a graça, a misericórdia, está dizendo que eu devo ser gracioso. Como meu Deus é gracioso. Isso é confortável? Não é confortável. Sidney, você está falando que eu preciso perdoar um estuprador? Eu não acho que você deveria perdoar um estuprador. O Sidney, eu acho que Mas a Bíblia fala que deveria perdoar um estuprador. Eu estou vendo raiva no olho de algumas pessoas, nos olhos de algumas pessoas. Eu também tenho criança pequena. E é desconfortável isso. É muito desconfortável. Eu quero fazer justiça com as próprias mãos. Eu quero que ele sofra. Só que sabe o que é pior? Você percebe o que a gente está construindo aqui? Quem são aqueles que são maus e têm potencial para ser futuros violentadores? Todo homem que existe. Todo ser vivo. E aí, parece que a gente está falando de uma coisa que é impossível acontecer, mas um caso muito famoso, o assassino de Green River, já falei isso aqui algumas vezes. Um homem, um senhorzinho, um velhinho, ele teve a sua filha que foi violentada e morta. E o estuprador ainda guardou o corpo dela para violentar a filha dele e cometer alguma coisa. E aí o velhinho vai lá em cima. Toda a plateia e todas as outras famílias que falaram com o estuprador, esse assassino, falou assim: eu desejo que você morra. Eu quero que você queime no fogo do inferno e que você sofra para sempre, sempre, sempre. E ele ficava assim, ó. Em alguns momentos ele esboçava sorrisos. Aí chega um senhorzinho,
suspensório, barbudo. Aí ele fala assim: você está me obrigando a ser como o meu Jesus. E ele me deu um mandamento que eu deveria te perdoar. Então eu quero dizer, olhando nos olhos do estuprador, eu quero dizer para você: eu perdoo você. Naquele momento, aquele maníaco chora. Não me espanta pensar e dizer que talvez eu encontre esse cara lá no céu. E isso me deixa desconfortável. Porque a minha justiça diz que eu mereço o céu. E ele, inferno. Mas alguém pensa como eu? Desconfortável. Eu falei que você ia sair daqui desconfortável hoje. Eu disse isso. Deus quer que você perdoe. E vai ter pessoas que quando sair daqui, vai mandar mensagem, vai mandar áudio: olha, eu ainda estou ferido, eu ainda estou machucado, eu ainda estou com muita raiva, mas eu perdoo você. Porque meu Deus quer que eu perdoe você. Vamos para o último desconforto, para a gente finalizar a mensagem. O desconforto do chamado. Deus nunca chamou ninguém para permanecer estagnado. Ele sempre colocou o seu povo em movimento. Eu quero dizer para você que está visitando a nossa igreja: Deus quer salvar você, mas quer salvar você porque Ele quer usar você. Deus te deu dons, Deus deu talentos a você, e Ele já está te avisando: você não tem o direito de dizer assim: não quero fazer nada não, eu vou à igreja, mas eu vou ficar no meu canto. Deus não aceita isso. Por que, Sidney? Simples, porque você não se manda. Você ainda não completou a idade adulta diante de Deus. Qual é a idade adulta diante de Deus? Acho que eternidade seria um bom tempo para que a gente completasse uma idade adulta e bater de frente com Deus e dizer assim: eu me mando. Então, você que está na Filadélfia, em Guarará, já é membro há muito tempo e não faz nada. Deus não está se agradando de você porque Ele te deu dons. Confirmação. Não. Foi algum erro ali sem querer. Foi confirmação, não. Deus não quer você sentado. Deus quer você em movimento. E o pastor sempre fala para quem se membra aqui na nossa igreja: Deus te trouxe aqui para que essa igreja seja bênção para você e para que você seja bênção para essa igreja. Movimente-se. Faça alguma coisa. Não só aqui não. Use seus dons lá fora, servindo as pessoas, servindo a sociedade, mas movimente-se. Ah, mas a igreja me feriu, Sidney, eu não quero me envolver com nada. Tá bom, mas as regras de Deus é essa, e você não pode mudar as regras de Deus, porque você não é nenhum alecrim dourado para dar ordens a Deus. Tá bom. Ó, eu vou abrir alguma concessão aqui na minha palavra, porque não, Deus não faz isso. Deus está dizendo para você: eu quero usar você para a minha glória. E vai ser uma honra para você ser usado por mim. Eu quero chegar na parte final. Porque se eu terminasse aqui, seria muito difícil. Você iria sair daqui desconfortável e querendo acabar com a tua vida quando saísse daqui. Meu Deus do céu, eu estou vivendo esse desconforto, eu não quero. Não quero fazer isso com você. Eu quero agora, nos poucos minutos que me restam, apresentar um modelo que a gente vai imitar. E só assim a gente consegue. Só assim. Eu só li até o versículo 4 de Filipenses 2. Eu quero ler agora com você o versículo 5, o versículo 6, o versículo 7, 8. Isso. Preste atenção nisso. Tenham entre vocês que é igreja, todos que Ele comprou com o sangue dele, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. E ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. O nosso desconforto aqui foi grande, e o meu foi. Escrevendo a mensagem foi, aqui agora, pregando com vocês, foi bem desconfortável. Mas eu quero te apresentar quem foi aquele que sofreu o maior dos desconfortos. Só seguindo esse exemplo, que a gente consegue dar um passo em direção a Jesus e falar assim: Senhor, eu quero viver esse desconforto por amor a Ti. Por amor ao meu irmão, por amor ao meu próximo. Eu quero viver esse desconforto, Senhor. Eu quero. Eu quero aceitar o Teu chamado. Eu quero usar os dons que o Senhor me deu. E agora esse desconforto vai ser um pouco melhor para a gente. Não, esse desconforto não vai suavizar o que foi dito até aqui. Mas ele vai te ajudar a viver o que foi dito até aqui. Aqui, esse texto que a gente acabou de ler, Paulo está descrevendo uma grande escadaria. O falso evangelho diz assim pra gente, olha, ele diz assim, olha, pare de sofrer, você é o cara, você indo pra igreja, a tua vida, olha você, a escadaria do falso evangelho, você cresce, você sobe, você vira a cabeça. A escadaria do evangelho que Paulo está dizendo ele tinha a forma de Deus, mas não levou isso em conta por amor a nós. Ele se humilhou, ele assumiu a forma humana. Jesus desceu os degraus da eternidade por amor a nós. E o primeiro degrau é que Jesus não se apegou aos privilégios dele, coisa que a gente faz constantemente. A gente olha para o que a gente alcançou, para os nossos privilégios, e a gente fala assim: não, eu não vou abrir mão disso aqui não, ora. É isso aqui que não vou não. Eu sou assim, morrerei assim, viverei assim, eu sou assim, ponto final. Jesus não. O texto está dizendo que Jesus não considerou a igualdade com Deus. Ele não usou seus direitos divinos para benefício próprio. Lembra que lá no versículo 3 e 4 fala assim: não busque seus próprios interesses, busque os interesses uns dos outros. Jesus fez isso. Eu não vou buscar os meus interesses. Eu vou buscar o seu interesse, Débora. Eu vou buscar o seu interesse, Lili. Sidney. Eu vou buscar o seu interesse. Eu vou buscar o interesse do Pai. E o interesse do Pai é que todos vocês sejam salvos. Aí Jesus desce. Eu abro mão dos meus interesses. Só que ele não para aí, ele continua descendo os degraus. Segundo, ele esvaziou-se de si mesmo. Gente, isso aqui, essa teologia do kenosis é algo inimaginável. Eu fiquei tentando encontrar palavras para explicar isso aqui. E eu me sentia ridículo em tentar explicar isso aqui. Parecia ridículo. Eu quero que você imagine um oceano, todo o oceano que existe, na face toda a água que existe. E o oceano, Senhor, me perdoa, é só figurativo, representou Deus agora, é Deus. E aí eu pego todo o oceano e coloco dentro de um copinho d'água como esse. É possível? Não mesmo. Aí eu fiz isso e aí eu falei, é ridículo. Porque Deus é maior que o oceano. Aí eu falei, o que tem de tão grande nesse universo que eu poderia comparar? Os cientistas vão dizer que o universo observável tem aproximadamente 93 bilhões de anos-luz. O observável. Pense em pegar todo esse universo, todo, e colocar dentro de um levizinho. Ele se esvaziou dele mesmo e assumiu a forma de um Levi, de uma criança.
Ele não buscou os interesses dele. Ele desceu os degraus, a ponto de vir como um bebê indefeso. E ainda assim essa comparação não cabe, porque Deus é eterno. É a eternidade morando dentro de um homem, morando dentro de um ser corruptível, mau, ruim, pecador, possíveis Hitlers. Amor de Deus. Mas ele continuou descendo os degraus, como se não bastasse isso. Ele poderia ter vindo como rei, pelo menos. Ele poderia fazer valer a sua glória e pelo menos vir como o homem mais importante, mais proeminente, mais poderoso que já existiu. Não. O texto vai dizer que ele assumiu a forma de escravo, coisa que nenhum de nós queremos ser. E ele está descendo os degraus da eternidade para chegar a nós. Ele não veio como um imperador mimado em um palácio de mármore. Ele assumiu uma forma de servo. Ele lavou pés empoeirados de pecadores. Você imagina a eternidade lavando pés. Isso me causa desconforto, mas pelo menos agora eu me sinto constrangido com esse amor. Se a eternidade conseguiu lavar pé de um Pedro que negaria ele horas depois, por que eu não consigo lavar o seu pé? Por que eu não consigo te servir? Por que eu não consigo buscar o seu interesse, o seu interesse? Por que eu não consigo me esvaziar de mim mesmo? Só que ele não desce aí. Ele desce o último degrau. A morte mais humilhante que existia naquela época. O texto vai dizer que todo aquele cara pendurado no madeira, ele era considerado maldito. A eternidade, Senhor, me perdoa de novo, o Pai da eternidade, aquele que criou a eternidade, se tornou maldito. A ponto de chegar no nível de embebecerem um pano, certo, Giovanni? Embebecer no vinagre. E sabe para que era usado aquele pano? Para limpar as fezes das pessoas que usavam os banheiros públicos. Fazem isso com o nosso Senhor. Nós deveríamos odiar esse mundo, não as pessoas do mundo, esse sistema mundano. E você se associou a ela. Você se associou a esse mundo. Você entende por que um dia ele vai vir em glória, ele vai destruir, mandar para o inferno todos aqueles que se voltaram contra ele. Porque todos aqueles que se voltaram contra ele se associaram com o mundo que humilhou Jesus, desprezou a graça. E aí, o apóstolo Paulo nos faz um pedido. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. O mesmo. Jesus foi o maior. Jesus viveu o maior dos desconfortos que já existiu. Ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão de tudo, da sua glória, para nos resgatar para a sua glória. E aí eu quero orar por você. Eu quero orar por você porque eu quero te convidar a descer os degraus também. Eu quero te convidar a descer os degraus. Lembra os degraus que Jesus desceu? Você consegue lembrar os degraus que Jesus desceu? Ele não se apegou aos seus privilégios. Que tal você abrir mão dos seus privilégios hoje? Mas eu alcancei um monte de coisa. Tu alcançou mais do que Jesus alcançou? Eu acho que não. Eu só acho que não.
Que tal você descer esses degraus hoje? Que tal você se render hoje ao Pai da eternidade e falar assim: Senhor, eu quero viver esse desconforto contigo. Eu não quero ir confortável para o inferno. Eu quero me esvaziar de mim mesmo. Eu quero abrir mão das minhas vontades, dos meus desejos. Senhor, fala assim comigo. Fala assim comigo. Eu quero ser seu escravo. É fácil falar isso. Agora, pede para essa pessoa que está do seu lado: deixa eu te servir. Deixa eu ser seu escravo. Deixa eu servir você. Deixa eu servir você. Eu posso servir você? Não anima não, é maridão. Vai com calma. Eu quero me render ao Senhor, porque tem algumas coisas em mim que precisa, algumas coroas minhas que eu preservo, eu preciso botar aos pés dele. Eu quero fazer isso. E se você quer fazer isso, desce os degraus, vem se prostrar perante o teu rei. Você que pode, fique de pé. Ele sofreu por nós. Ele desceu os degraus da eternidade para encontrar com a gente. Fome, frio, sede, medo, angústia, pavor. Ele sentiu tudo que a gente sentiu. Fique à vontade, mas se você quiser se render nessa noite, vira aqui na frente. Enquanto esse louvor estiver entoando, se entrega ao Senhor. Se entrega ao Senhor, se renda a Ele. Se renda por completo, se renda por completo a Ele hoje. Se renda, se renda, se renda. Eu não quero a minha vontade, eu não quero.